Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Eu estou debaixo da graça do Senhor. Muito bem também. Meu nome é Josilda Araújo dos Santos Souza. O tema da minha ministração é Fundamentos da Fé. Mais na frente vocês vão entender porque eu fui impactada nessa disciplina para falar, ministrar aqui fundamentos da fé. Gostaria que os irmãos baixassem a cabeça em reverência ao Senhor e que nós vamos orar. Pai, rendo graças pelo privilégio de estar aqui, Pai. Obrigada, Pai, porque foram 2 anos de exaltação ao Teu nome. Não estamos aqui, Pai, porque é assim que nós queremos, mas o Senhor nos chamou para fazer o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, Pai, porque eu creio em nome de Cristo Jesus que o que vai sair da minha boca é direcionado pelo Santo Espírito. É o Senhor que irá me capacitar, Pai. É o Senhor que vai me ungir para transmitir a Tua palavra, Pai, direcionada por Ti, Pai. Que nada neste mundo, oh Pai, nada neste mundo venha impedir de sair da minha boca o que está diante de Ti para ser ministrado, Pai, porque é o Senhor que está à frente, Pai. E com esse temor, essa obediência, eu declaro em nome de Cristo Jesus, a ministração aberta agora em nome de Cristo Jesus. Antes de começar a ministrar, eu quero agradecer à banca examinadora, eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui, em nome de Jesus. E vamos falar o que é fundamentos da fé. Fundamentos da fé são os ensinamentos básicos e doutrinários, como a natureza de Deus, Cristo, o Espírito Santo, o arrependimento e o batismo. A Bíblia fala que o fundamento principal de toda a fé cristã é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha inabalável, é o alicerce sólido para que não caia em tempos difíceis. Podemos dizer que fundamento está relacionado com a fundação. E eu comecei, queridos, dar uma pausa aqui, eu comecei a imaginar a respeito de fundação. E a primeira coisa que veio na minha mente e no meu coração foi o templo aqui. Esse templo, para ser construído, com certeza teve uma fundação. E essa fundação é o fator principal, ou seja, é o alicerce, é a base sólida para se manter aqui do jeito que está. Nós estamos aqui no púlpito, a igreja toda completa, a parte do primeiro andar, porque houve uma fundação. E essa fundação é que nos traz a sustentação. Queridos, eu trouxe alguns exemplos aqui relacionados a justamente essa fundação. No âmbito natural, é o que eu acabei de falar aqui, fazendo a comparação entre uma construção do alicerce sólido, que foi o templo, e no âmbito espiritual, nós vivendo completamente dependendo debaixo da unção e do direcionamento do Senhor. Um cristão, para ter uma vida de sucesso em todas as áreas, ele precisa estar na palavra de Deus todos os dias, meditando, esmiuçando, orando, falando, honrando e andando em temor com os princípios da palavra. E eu gostaria agora que quem puder acompanhar, que abra o livro de Hebreus, onde fala, ora, Hebreus 11:1, definição de fé. Ora,
a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que vocês entendam, sem fé nada é possível diante de nós. Eu levo na minha vida todos os dias que a fé é um estilo de vida. A fé sem obra é morta. A fé tem uma voz, e essa voz precisa ser falada todos os dias da nossa vida, independente das circunstâncias, independente do momento que você está passando. Não importa que seja um momento bom ou um momento ruim, Deus está no controle de tudo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta, é Ele que nos dá o entendimento e a sabedoria do que nós precisamos para nos manter de pé. E baseado nesse tema, baseado nessa palavra, queridos, eu quero dar um exemplo de uma grande mulher que representou a sua fé, que está no livro de Marcos 5, 25 a 34. Quem puder acompanhar, fique livre. Muitos conhecem. Eu acho que é um tema que foi trabalhado durante esse período agora. Essa semana tem sido trabalhado. Nós tivemos um grande evento agora. Foi ministrado aqui sobre fé. E eu quero que vocês fiquem atentos a essa palavra. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de médicos, vários médicos, gastando tudo o que tinha. Mas, no entanto, nada acontecia, não havia melhora. Pelo contrário, permanecia na mesma situação ou pior. E o que acontece? Tendo ouvido de Jesus, ela ouviu que Jesus estava passando, que ele estava passando por ali. Jesus tinha outro compromisso, mas ela ouviu falar de Jesus. E aquela mulher, na situação que estava, já triste, padecida de tanto sofrimento, angústia, de não ter mais o que fazer, já tinha gastado todos os dinheiros médicos, já tinha ido para vários médicos, e aquela mulher tomou uma atitude, ela simplesmente abriu a boca com um pensamento, foi pensando, ela primeiro pensou, se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Tão somente eu tocar. Ela não fez questão de tocar em Jesus. O plano dela era tocar nas vestes dele. E ela disse, eu vou tocar. Não importa a multidão. Jesus estava aqui, Jesus passando, a multidão cercava por aqui, cercava por ali, e aquela mulher foi se arrastando, e simplesmente ela dizia, se tão somente eu tocar, ela não se preocupou com a fraqueza, ela não se preocupou com o que estava acontecendo, ela foi determinada, ela determinou e dizer, se tão somente tocar, serei curada. Oh, aleluia, Deus é bom, Deus maravilhoso, Deus tremendo. E no momento que aquela mulher tocou em Jesus, meu irmão, não precisou de uma hora, não precisou de duas, não foi no outro dia, não foi um ano, foi de forma instantânea. Aquela mulher foi completamente sarada e curada. Sarada, sabe o que é isso? Posse, sabe o que é isso? Fé, sabe o que é isso? Poder. Ela determinou, irmãos, de uma coisa vocês podem ter certeza: a fé e o crer caminham de mão dada. É dessa forma que a gente tem que agir. Não podemos baixar nossa cabeça diante de qualquer circunstância. A gente tem que se prostrar. É se prostrando que a resposta vem. É se prostrando que a vitória vem. É dessa forma. Vamos dar continuidade. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus,
reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virou no meio da multidão e começou a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos dizem: mestre, no meio de tantos da multidão, o Senhor ainda pergunta: quem lhe tocou? Aí ele fez: sim. Olha a resposta de Jesus. Ele disse: eu sei quem me tocou, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Sabe por que ele sentiu que saiu poder da vida dele? Porque aquela mulher saiu dali, da casa dela, decidida em tomar posse da palavra. Se você decidir a tomar posse do que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, tudo acontece. Porque nós temos um Deus que diante dele nós podemos todas as coisas. Amém? Aleluia. Se você for para Marcos 9:23, você vai encontrar: tudo é possível o que crê. Tudo, não existe empecilho. Se você crê, meu irmão, vai acontecer. Em seguida, vem no livro de Tiago: a fé sem obra é morta, porque se não tem ação, é inútil e vazia. Se você diz que tem fé, você tem que agir, você tem que dar um passo, você tem que ter uma ação. Se você não tem ação, nada vai acontecer. Queridos, baseado nesse tema, eu tenho um grande exemplo de mim, da minha própria pessoa. Eu sei que a gente não pode se prolongar em testemunho, mas tem pessoas aqui que quando eu estava orando, o Senhor me impactou e que precisa ouvir esse testemunho. E eu sei que vidas vão ser alcançadas. Amém? É o seguinte: eu há muitos anos eu desencadeei, surgiu que não me pertencia essa doença. Vários ides. Todas as vezes que eu estava realizando minhas atribuições profissionais, em casa, no lar, seja onde for, eram várias enfermidades que eu teve algum momento que eu me posicionei como essa mulher. Eu andava em médico, tudo quanto era de médico: vá para fulano, vá para cicano, e eu ia. Chegava no médico, fisioterapia, aquela medicação infernal, uma tal de Diprospan, que eles aplicavam direto, corticoide, que só dava para inchar. E eu tomava aquela medicação, nada acontecia. Quando chegou em 2014, os médicos só viviam de benefício. O médico me solicitou um exame específico. E nesse exame específico ele disse: Josilda, esse exame, quando sair o resultado, você me traga. Quando eu fiz o exame, ele disse: você está com uma doença autoimune, uma doença generativa. Cuidado, que com o passar do tempo, você vai ficar com as mãos tortas como de caranguejo. Você vai ficar com as pernas tortas como de caranguejo. E com o passar do tempo, você vai ter problemas na visão, no pulmão, no coração, e os seus órgãos vão ser comprometidos. Na mesma hora eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Quando eu cheguei em casa, queridos, eu tomei posse. Eu peguei todos os exames, peguei a palavra, peguei os medicamentos. Eu disse: Pai, verdadeiramente o Senhor carregou sobre si todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarada e curada. Pai, eu não acredito, Jesus, nesse diagnóstico. A tua palavra tem poder, a tua palavra tem poder. E eu tomei posse. Meu irmão, tem mais de 12 anos, não procurei mais médico nenhum, que era para eu ficar dependente de remédio do governo. Não precisei, estou aqui sarada, minhas mãos perfeitas, meus pés perfeitos. Eu ando em saúde divina. É o reino em saúde divina. Quero agradecer a todos que ficaram aqui e receberam essa palavra. E a você, minha irmã, antes de encerrar, você é sarada e curada. Deus me impactou para dar essa palavra. Você é sarada e curada. Tome posse do que o Senhor tem para você. Seja abençoado com a prática da palavra, em nome de Jesus.